O Deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 400. Isso é impossível. Isso não pode ser. A mensagem do administrador mostrou uma reação intensa. Em primeiro lugar, sim, se fosse um código falso, não seria estranho que você estivesse vivo? Se fosse falso, deve ter havido uma armadilha. Houve uma armadilha. Enquanto a árvore do mundo queimava, o mundo ficava coberto de códigos de destruição. O que? Mas você sobreviveu a isso? Sim, a Shoka voltou no tempo para mim. Usando a identidade de Yoon-sea, Seong Ji-han informou aproximadamente sobre o que havia acontecido. Você não está me enganando, está? Em vez de suspeitar de mim, verifique o contrato corretamente novamente, seu bastardo estúpido. E espere, eu verei. Dizendo isso, Gilgamesh ficou em silêncio por um tempo. Yoon-sea, que transmitiu as palavras de Seong Ji-han para seu próprio telefone, finalmente perguntou a Seong Ji-han. O que cargas d'água aconteceu? Passei por algo muito grande. Não, mas parece ameaçador. Falando sobre árvore do mundo, destruição, Deus marcial. Como esperado, Ji-han, houve um motivo para você ter saído durante a partida contra a China. Ah, isso é porque eles eram muito fáceis de vencer. Eles agora estavam muito incompatíveis para participar da partida da seleção nacional, então ele só venceu até a segunda partida e foi embora. Enquanto isso, Sofia, que estava espiando as mensagens no telefone de Yoon-sea, estava com os olhos brilhando. Ji-han, você encontrou a árvore do mundo? Está relacionado com a Aliança Mundial das Árvores? É um pouco difícil explicar os detalhes. O segredo de um herói. É isso. Se o tio não nos contar, não parece um problema sério comum, não é? Sim. Seong Ji-han pensou na situação em que se encontrava agora. O deus marcial em um estado de regressão infinita. Ele era originalmente forte e, além disso, poderia amplificar tremendamente seu poder através dos artefatos das constelações espalhados como estrelas no céu. Em contraste, ele era o mais forte entre a humanidade, mas não podia garantir a vitória contra o dono do abismo em território norte-coreano. A espada Taiji atingiu o nível de sacar uma adaga, mas a lacuna de poder ainda era como a diferença entre o céu e a terra. Não, foi mais do que isso. E se ele fosse derrotado? Este mundo será destruído, e o deus marcial retornará vagarosamente ao passado novamente. Isso não era apenas um problema normalmente sério. É um problema do qual depende o destino da humanidade. Com essas palavras, Yoon-sea, que segurava os pauzinhos, se assustou e deixou cair a comida. Ah, a escala é tão grande? O destino da humanidade depende desse problema? Sim. Não, se Ji-han não conseguir resolver o problema que está enfrentando atualmente, todos nós morreremos juntos? Sim. Seremos rebaixados da Liga Bronze ou algo assim. Mesmo que isso aconteça, morreremos, mas também morreremos se não conseguirmos resolver este problema. Se o Deus marcial voltar no tempo, tudo será reiniciado de qualquer maneira. Não é diferente do desaparecimento de todas as pessoas que vivem neste mundo atual. Não, então não é só um problema sério? Não é hora de uma festa depois? Isso mesmo, não é hora de festa, não é? Ji-han, posso ajudar de alguma forma? Enquanto os três conversavam em tom sério. Bip, bip. Sea tio, parabéns pelo MVP tio. Olá. Lee Haeyeon e seu guarda-costas Lin Gaeong entraram com muito álcool. Os dois, que sorriam e tentavam participar da festa que comemorava a vitória contra a China. O que há com essa atmosfera? Você não ganhou hoje? Eles inclinaram a cabeça ao ver as pessoas olhando para Seong Ji-han com uma atmosfera séria. De jeito nenhum, o destino da humanidade depende do chefe? Existe um problema tão sério? As pessoas dizem que hoje em dia é a melhor época para viver. A humanidade, que se beneficiou enormemente dos efeitos da evolução racial após entrar na Battle.net. Ao ponto em que todos disseram que nunca poderiam voltar ao passado. A qualidade de vida melhorou muito. Agora é a idade de ouro, embora haja o efeito colateral de orelhas de fora. Yoon-sea disse isso enquanto tocava suas orelhas. Embora houvesse algumas pessoas cuja aparência tivesse mudado, como orelhas ou mandíbulas salientes como ela. Mesmo essas pessoas estavam mais satisfeitas com seu atual estado evoluído em comparação com antes da evolução. Porque os efeitos tangíveis foram muito significativos em termos de vida. Nesta era, que poderia ser chamada de Era de Ouro da humanidade do ponto de vista de terceiros. Quando Sang Ji-han, que provocou isso, mencionou o destino, eles não puderam deixar de ficar surpresos. Eu mencionei isso impensadamente e tornei a atmosfera séria novamente. Seong Ji-han sorriu amargamente enquanto todos olhavam para ele atentamente. Talvez ele devesse ter sido mais cuidadoso com suas palavras. No entanto. Mas se eu perder, tudo acaba de qualquer maneira. Não há necessidade de esconder isso, certo? Para enfrentar os poderosos inimigos à frente, ele teve que usar todo o poder que pudesse utilizar. E entre esses poderes, o mais útil era o buff estelar. Então, seja lutando contra o deus marcial ou o dono do abismo, terei que revelar isso publicamente de qualquer maneira. Se ele fosse transmitir tudo pelo Battletube de qualquer maneira, seria melhor resolver a curiosidade deles até certo ponto agora.
Enquanto Seong Ji-han estava pensando no que fazer. Zumbido, zumbido. O telefone de Yoon-sea vibrou. Ah, Arg, aquela maldita cobra bastarda do deus marcial. A mensagem de Gilgamesh, o administrador da comunidade meio-elfa. Estava cheio de maldições contra a cobra. Eu fui enganado, eu fui enganado, a cobra brincou comigo. Como você foi enganado? Não posso revelar todas as falhas de um pai ao filho. Seong Ji-han franziu a testa ao ver a mensagem. Esse cara? Por que ele está falando do filho nessa situação? Eu não tenho um pai como você, então pare com essa merda e fale rápido. Absolutamente. Absolutamente não posso dizer. Ah, Aki, eu estava louco, por cento, cerquilha. Gilgamesh parecia ter tido um colapso mental por causa de como foi enganado. Esse cara é realmente aquele Constellation? Aquele que estava se vangloriando de ser o rei dos humanos? Talvez estejamos sendo enganados por alguém que finge ser Gilgamesh? Pode realmente ser uma personificação. Há tantas pessoas estranhas hoje em dia. Enquanto as pessoas que olhavam para o telefone de Yoon-sea especulavam se era falso. Filho, não adianta, vamos nos fundir, essa é a única maneira de nos opormos ao deus marcial. Se você me chamar de filho mais uma vez, eu mato você primeiro. O RK, isso está muito fora do plano. Gilgamesh parecia estar em pânico, falando bobagens. Nesse ritmo, é destruição. A humanidade só se tornará alimento para a cobra. Não só eu, mas todos os meus filhos e descendentes entrarão em seu estômago. O que devo fazer? O que devo fazer para resolver isso? Ele estava se gabando de ser o rei dos humanos, mas por que ele está tão arrasado agora? Ele é tão diferente dos dois que vi na área selada. Dongbang Saki, que selou a raça sangrenta em todo o mundo e guardou a árvore do mundo por centenas de anos para evitar que fantasmas saíssem. Ou Ashoka, que finalmente interrompeu o plano do deus marcial de envolver o mundo em conflagração quando as coisas não iam bem. Comparado com aqueles dois, Gilgamesh parecia ficar mais leve quanto mais olhava para ele. Seong Ji-han olhou friamente para suas mensagens lamentando sua situação e então... Pare de choramingar. Como está a situação em Seong? Choramingando. Como você ousa? Leia as mensagens que você enviou mais tarde e julgue por si mesmo. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, ele parecia estar realmente lendo as mensagens que havia enviado, pois não houve resposta por um tempo. E então? Seong não é diferente. Mesmo quando tento encontrar a Choca desperto, o deus marcial está bloqueando o contato. Ele mudou o assunto para o Seong. E quanto a Dongbang Saki? Ele é o mesmo de sempre. Realmente? Sang Ji-han inclinou a cabeça. Desde que o selo foi liberado, ele não recuperou a memória. Não me diga, eu tenho que destruir o núcleo para encontrá-los? Porque ele selou as memórias na parte mais profunda. Mesmo agora, com o deus marcial permanecendo além do dono do abismo. Dongbang Saki teve que ser recrutado como aliado ou pelo menos não transformado em inimigo. Para isso, era essencial fazê-lo recuperar as memórias do passado. O deus marcial convocou seus discípulos. Ocasionalmente, envie-me notícias sobre Seong como esta. É ainda melhor se você enviar diretamente para mim como uma mensagem do Constellation. Isso é difícil. O deus marcial é bastante cauteloso com você. Meu. Sim, enviar mensagens através desta comunidade em vez de através da Battle.net terá menos probabilidade de ser detectada por ele. A comunidade meio-elfa tem melhor segurança que a Battle.net? O deus marcial não censura sites como este. Então, você está dizendo que o deus marcial pode censurar mensagens do Battle.net? Só estou tomando cuidado para garantir. Enviarei notícias futuras desta forma. Gilgamesh então cortou o contato. Então, o espião em Seong mudou de pitcha para Gilgamesh? Seong Ji-han sorriu e tirou as mãos do telefone de Yoon-sea. Se ele quisesse receber notícias mais tarde, não deveria continuar entrando em contato por meio disso. Mar, você pode me dizer o ID deste site? Devo fazer login no telefone do tio? Sim, o cauteloso proprietário de Seong quer que seja assim. Proprietário, ele é apenas um discípulo, não é? Dizendo isso, Yoon-sea configurou o login automático para a comunidade de meio-elfos no telefone de Seong Ji-han. Então ela cuidadosamente perguntou a ele. A história relacionada ao destino da humanidade ainda é segredo, certo? Na verdade, de qualquer forma, terei que transmitir tudo ao vivo no BattleTube mais tarde. É-se sério? Sim, tenho que revelá-lo ao mundo através do BattleTube para receber buffs de qualquer maneira. Mas... Seong Ji-han então olhou em volta. Vou organizar a história relacionada a isso e contar para vocês. Ji-han, se for uma história difícil, você não precisa nos contar. Eu não quero sobrecarregar você. Não, todos vocês deveriam saber por que morrerão se eu for derrotado. E é isso mesmo? Ou seria melhor simplesmente morrer sem saber? Na pergunta de Seong Ji-han. Não. Devíamos saber o motivo. Todos balançaram a cabeça. O centro de Seong. Lá, onde foi colocado um enorme trono divino. O errante deus marcial estava sentado e convocou todos os seus discípulos. A interferência dos administradores é mais persistente do que eu pensava.
Olhando para seus discípulos, o deus marcial abriu a boca. Gilgamesh. O que? Eu já encomendei Paitya. Siga sua orientação e enfrente o inimigo. Inimigo, de quem você está falando? Você enfrentará o subordinado do administrador branco. Por que eu deveria fazer uma coisa dessas? Você não esqueceu nosso contrato, não é? Mencionando o contrato fraudulento, Gilgamesh olhou para o deus marcial. Entendido. Mas ele suprimiu sua raiva e seguiu a ordem do deus marcial por enquanto. Clarão. Gilgamesh desapareceu pelo portal aberto por Pitya. Depois de observar os dois discípulos partirem por um momento, o deus marcial disse: Dongbeng Saki. Sim, meu senhor. Conceda o Taiji ao dono do abismo. O dono do abismo. Ding. A pergunta de Dongbeng Saki, o deus marcial exibiu o território norte-coreano. Vendo isso, Dongbeng Saki inclinou a cabeça. Entendido, eu irei imediatamente. Suishi. A forma de Dongbeng Saki desapareceu lentamente. Logo, o único servo remanescente do deus marcial era Ashoka. O deus marcial olhou silenciosamente para ele e Ashoka ficou com um rosto sorridente. Você, prepare-se para girar a roda dourada conforme ordenado. Eu vou fazer isso. Então eu irei de novo. Suishi. A forma do deus marcial desapareceu e... Se Dongbeng Saki conceder o Taiji, esta rodada também será um fracasso. Enquanto Ashoka julgava a situação com olhos frios. Ashoka, você, ainda mantém a iluminação proibida? A voz de Dongbeng Saki, que claramente desapareceu, foi ouvida por ele.